Rapidamente quero comunicar aos irmãos que temos as nossas literaturas que têm abençoado vidas em todo o Brasil. Eu louvo e glorifico a Deus que Deus tem nos dado a graça de escrever obras que têm sido um canal de bênção na vida de obreiros de norte a sul desse Brasil e de outras nações. Temos a Bíblia do Pregador Pentecostal, a única Bíblia de estudo hoje no Brasil, que oferece 1002 sermões para você pregar, do Gênesis ao Apocalipse, além de um curso básico de teologia com 12 matérias, para ter pelo menos uma base da teologia. E temos vários outros recursos nesta obra que se tornou uma das Bíblias de estudo mais vendidas do Brasil. Já foi traduzida para o espanhol e já está sendo lançada em 22 nações de língua espanhola como Bíblia para predicação de avivamento. Você pode acessar depois em qualquer sociedade bíblica da América Latina, você vai ver lá Bíblia para predicação de avivamento. E ela foi lançada também na versão feminina. Deus tem levantado muitas mulheres pregadoras, então ela foi lançada também na versão feminina, a Bíblia da Pregadora Pentecostal. E as irmãs que têm essa daqui do tamanho grande, foi lançado também essa no tamanho médio, porque as irmãs estavam reclamando: pastor, essa é muito pesada, a gente tem que ficar em casa estudando, mas uma mais pequena, prática, que cabe dentro da bolsa, está aqui a Bíblia da Pregadora Pentecostal. Ela tem 1002 sermões, tem um encarte especial com estudo sobre todas as mulheres da Bíblia, e também, queridos, tem o livro 366 Esboços Bíblicos, volume 1, e lançamos também o volume 2, com mais 366 sermões bíblicos. E lançamos em nossa escola bíblica o livro de ouro das mulheres da Bíblia. Pense em um livro sobre mulheres. Pastor Euclides, aqui tem sermões que talvez o senhor nunca viu ninguém pregar. Sermões sobre a mulher de Noé, por exemplo. Você já viu alguém pregar sobre a mulher de Noé? Nem nome ela tem. Tem aqui para você pregar. Você já viu alguém pregar sobre Bítia, uma egípcia que se converteu ao Senhor? Já viu alguém pregar sobre Damares, uma mulher intelectual que se converteu após a pregação de Paulo em Atenas? Talvez você já ouviu falar muito da cantora Damares, da ministra Damares. A Damares da Bíblia é anônima, mas essa daqui você vai ter muitas riquezas para pregar sobre as mulheres que ninguém prega. Você já viu alguém pregar sobre Trifena e Trifosa, uma dupla incansável da igreja de Roma? Tem tudo aqui para você pregar em festas do círculo de oração, eventos sobre mulheres. E eu quero aproveitar, da outra vez eu presenteei o pastor Euclides com a Bíblia do Pregador Pentecostal. Eu quero dar esses dois lançamentos de livro, o livro de ouro das mulheres da Bíblia e o 366 Esboços Bíblicos, volume 2, que é lançamento. Que seja uma bênção na vida do senhor, pastor Euclides. Tá, também. Deixa eu tirar uma foto aqui, pastor. Pronto. Que seja uma bênção na vida do senhor, a Bíblia do Pregador Pentecostal, a Bíblia da Pregadora Pentecostal e os livros, além de outros títulos que nós não citamos para ganhar tempo, não tem só esse, tem outros títulos ali. Os irmãos poderão adquirir pagando em até 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Eu sempre digo que quem compra uma boa Bíblia de estudo, um bom livro, não é gasto, é investimento. Você está investindo no seu conhecimento e no seu crescimento espiritual. Por bondade de Deus, gostaria que vocês se colocassem de pé. Abra sua Bíblia comigo agora, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2,
e o versículo 15. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Quero deixar aqui um abraço ao pastor Euclides e a todo o ministério do meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e pastor de todos nós, com quem já trabalhamos há quase 20 anos juntos, só ali na sede do Belenzinho. Os que já encontraram 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15, pode dizer amém? Está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados, sustentados, renovados, despertados e avivados pelo poder da Tua palavra. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se, queridos e amados homens e mulheres de Deus, que aqui estão reunidos nesta noite. Nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Ao observarmos atentamente a leitura desse texto, esse texto tão conhecido, que se tornou o texto áureo dos obreiros na Bíblia. Há alguns textos na Bíblia que são muito marcados e conhecidos sobre cada assunto. Claro que João 3,16 é considerado o texto áureo da Bíblia. Atos 1,8 é o texto áureo dos pentecostais. E 2 Timóteo 2,15 é o texto áureo do obreiro. É um dos textos mais completos sobre a exigência da palavra de Deus sobre o obreiro, e muito objetivo, porque o apóstolo Paulo, que muito tem a nos ensinar, um dos homens mais cultos da época, um dos homens mais capacitados da época, que dominava as 3 maiores culturas da época: a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Sem dúvida alguma, um homem capacitado por Deus para escrever praticamente quase um terço de todo o Novo Testamento, se não um pouco mais até de um terço, por causa das suas 13 extraordinárias epístolas. Basta observar que, se não fosse a conversão de Paulo, como seria o Novo Testamento? Os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos teriam uns 10 capítulos, porque depois de Atos 9, narra-se a história de Paulo até o final, e vai até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Teríamos as epístolas gerais lá no finalzinho e o Apocalipse. Então perceba a importância de Paulo para o cristianismo. Depois de Jesus Cristo, foi o homem que mais influenciou o cristianismo, a ponto da teologia paulina ser uma teologia imortal, que tem atravessado os séculos, e cada vez que lemos os escritos de Paulo, somos profundamente edificados pelo Espírito Santo, através do ensino de Paulo, porque em todas as epístolas de Paulo está praticamente a sistematização da doutrina cristã, porque Paulo, queridos e amados irmãos, depois que escreveu
para as igrejas, começando lá em Roma, escrevendo aos romanos, depois aos coríntios, depois aos gálatas, depois aos efésios, depois aos filipenses, depois aos colossenses, depois aos tessalonicenses. Ele deixou para escrever por último para os obreiros. Primeiro ele escreveu para a igreja, depois ele reservou 3 epístolas pastorais para os obreiros, 2 a Timóteo e 1 a Tito. E dentro dessas 3 epístolas, as 2 de Timóteo e 1 de Tito, está toda a profunda teologia pastoral, já na época de Paulo, que nunca caducou. Os seus ensinos estão sempre atualizados, porque aqui está os segredos importantes para um ministério bem sucedido. E Paulo tinha um carinho especial por Timóteo, que era o símbolo de uma nova geração de obreiros que Deus estava levantando. E esses ensinamentos que Paulo transmitiu a Timóteo tem atravessado séculos e gerações e tem formado novos obreiros na casa do Senhor, de maneira que nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, está aqui, queridos e amados irmãos, os segredos de um ministério bem-sucedido, de um ministério aprovado. E Paulo inicia dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Que coisa extraordinária! O que é, queridos irmãos, um obreiro aprovado? Nós sabemos perfeitamente o que significa ser um aluno aprovado. Todos nós que já passamos pela escola compreendemos a importância de ser aprovado. Eu me lembro quando eu estava na escola, ainda no ensino fundamental, eu tinha a curiosidade, logo a ansiedade de chegar o boletim, né? Quando a gente via ali as notas de cada matéria, e quando a gente pegava o boletim, que a gente via bem na frente da matéria: matemática, aprovado; português, aprovado; ciências, aprovado, né? E vinha aquela lista de matérias, mas quando no boletim tem lá escrito na frente reprovado, que tristeza, deixa a pessoa cabisbaixa, a pessoa frustrada, porque a reprovação, queridos irmãos, provoca na pessoa uma baixa estima muito grande. Mas quando você vê escrito aprovado, que sensação de dever cumprido. Sim, todos nós somos submetidos à prova, porque só é aprovado quem é provado. E exatamente, queridos e amados irmãos, na vida profissional também é assim. As pessoas, quando entram em uma empresa, os primeiros 3 meses é o período de teste para ver se ele é aprovado. Se ele for aprovado, ele é efetivado. Se ele não for aprovado, queridos irmãos, ele não passando no teste, naturalmente que a empresa irá demiti-lo, não efetivá-lo. Na vida cristã, da mesma forma, sempre antes de sermos aprovados, somos submetidos à prova. Deus está sempre nos treinando, nos testando. Deus sempre nos submete a testes, a provas. Sim, queridos e amados irmãos, todos que aqui estão certamente passaram por provas, foram submetidos a teste, tanto por parte do ministério que o estava observando, como por parte do próprio Deus. E eu tenho uma palavra profética para você esta noite. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida que você está dizendo: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Exatamente, você está sendo treinado por Deus para coisas maiores. Quantos tomam posse desta palavra? Levante a sua mão e glorifique
glorifique o nome de Jesus Cristo. Sim, todos os grandes homens de Deus foram submetidos à prova, mesmo quando eles nem estavam percebendo. Basta vocês observar Juízes capítulo 6. A Bíblia diz que Gideão, em um período em que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, se preocupe não, é mudança de tempo mesmo, viu? Em um período, queridos e amados irmãos, em que os midianitas estavam oprimindo a Israel, a Bíblia diz que Gideão foi malhar o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lugar de malhar trigo é na eira. Mas ele fez aquilo para confundir o inimigo, porque quando os midianitas invadiam a terra, o primeiro lugar que eles iam era na eira, buscar o trigo. Eles não iam imaginar que ia ter trigo no lagar, mas Gideão, estrategista para confundir o inimigo, foi malhar trigo no lagar, pensando, aqui ninguém está me vendo. Engano, lá estava o anjo do Senhor observando tudo. Não sabemos há quanto tempo, quanto durou a observação do anjo debaixo do carvalho, observando o trabalho de Gideão, a diligência de Gideão. Meu querido, talvez você esteja sendo observado, mesmo sem perceber, alguém está lhe observando. Por isso, o que você está fazendo, faça direito, porque os olhos do Senhor estão vendo tudo. Ali estava Gideão malhando trigo, pensando que ninguém estava vendo, quando de repente o silêncio foi quebrado. Era o anjo do Senhor dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que coisa extraordinária. Isso é sinal que o que ele estava fazendo bem feito, porque senão não receberia esse elogio. Deus interrompeu o silêncio dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras, eu estou me agradando do que você está fazendo. Você está aprovado. Que coisa maravilhosa. Todos nós somos provados para sermos depois aprovados. Aliás, a Bíblia diz que nem o seu filho Deus poupou, porque a Bíblia fala lá em Atos capítulo 2 e versículo 22 que Jesus foi varão aprovado diante de Deus e dos homens com sinais e maravilhas e prodígio. Portanto, o próprio Jesus é chamado na Bíblia de varão aprovado. E Paulo escreve lá em Romanos capítulo 14, no versículo 18, que quem desse modo serve a Cristo é aprovado diante de Deus e dos homens. E Paulo, ainda em uma lista de muitos nomes de obreiros e de pessoas, ele se lembrou de um obreiro aprovado. Em Romanos capítulo 16 e no versículo 10, Paulo diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Que coisa maravilhosa. No meio de tantos nomes, Paulo destacou o nome de Apeles, aprovado em Cristo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo também escreve em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, que aquele quem a si mesmo se louva, quem a si mesmo se elogia, não é aprovado, mas aquele a quem Deus louva, esse é aprovado. Aleluia! Porque você não precisa autossuficientemente dizer que você é bom no que faz, porque é melhor alguém dizer isso acerca de você. E Deus é aquele que nos aprova, que nos confirma, porque o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 5, e no versículo 10, que o Deus da graça é quem confirma, quem aperfeiçoa, quem
quem fortifica e quem fortalece. É Ele que confirma o selo de aprovação no nosso ministério. Mas eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Eu louvo e glorifico a Deus, porque eu estou pregando aqui esta noite para pessoas aprovadas. Mas eu não estou dizendo isso para agradar vocês. É a palavra de Deus que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4, que nós fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o seu evangelho. Se você está aqui esta noite, você foi aprovado por Ele. Aleluia! Você tem um selo de aprovação, porque Ele nos confiou o seu evangelho. Aleluia! E Paulo fala, queridos e amados irmãos, em Filipenses capítulo 1 e no versículo 11, que nós devemos aprovar as coisas excelentes. E o apóstolo Tiago fala na sua epístola capítulo 1 e no versículo 12, bem-aventurado é o varão que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa extraordinária! A primeira recomendação de Paulo é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. A primeira recomendação de Paulo nesse texto é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Se esforce para apresentar diante de Deus aprovado. É isso que Paulo está cobrando de Timóteo. E Paulo cobrava muito de Timóteo, porque tinha um carinho especial por Timóteo. Basta vocês observar por várias vezes, Paulo aconselhou Timóteo despertar o dom de Deus que havia nele. Paulo disse isso em 1 Timóteo 4,14, olha, desperta o dom que há em ti. 2 Timóteo 1,6, reavives o dom que há em ti. Sim, queridos, porque Paulo tinha preocupação com o crescimento espiritual de Timóteo. Saiba de uma coisa, meu querido: se o seu pastor está cobrando muito de você, não fique triste achando que é porque ele não gosta de você. Pelo contrário, ele está vendo que você tem um potencial tão grande que você pode fazer muito mais do que o que você está fazendo. Aleluia! Exatamente, era isso que Paulo estava mostrando para Timóteo. Timóteo, eu conheço você desde a infância. Quando você foi muito educado, a sua avó Lloyd deixou um legado extraordinário, a sua mãe Eunice, você foi instruído nas sagradas letras desde novo. Timóteo, o que é que está acontecendo com você, Timóteo? Eu sei que você pode muito mais, Timóteo. Você tem um potencial muito grande, Timóteo. Você pode fazer muito mais, Timóteo. Você pode melhorar, Timóteo, o que você está fazendo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. É isso que Deus manda dizer para você esta noite. Deus manda dizer que Ele quer fazer muito mais através da sua vida. Glória ao nome de Jesus Cristo. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Segundo, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aleluia! Sim, queridos, o obreiro não pode ter do que se envergonhar. O que é não ter do que se envergonhar? É você poder andar de cabeça erguida. É você poder chegar na sua casa, dobrar os seus joelhos e orar com a consciência tranquila. Deitar no seu travesseiro com a consciência tranquila. Sim, é você poder não ter ninguém para apontar o dedo na sua cara e envergonhá-lo por alguma má conduta. Exatamente, não ter do que se envergonhar. É você andar com
como Eliseu, em 2 Reis 4:9, quando aquela mulher sunamita chamou o próprio marido e disse: eu vejo que esse que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Aleluia. Eliseu não tinha do que se envergonhar. Um homem como Samuel, que teve autoridade moral depois de muitos anos para se reunir perante todo Israel e dizer assim: olha, eu quero que qualquer um de vocês testifique aqui perante o seu ungido, na presença do Senhor, se eu tomei algum boi, alguma ovelha, algum suborno para favorecer alguém, testificai agora. E vocês sabem da minha idoneidade, da minha honestidade desde a minha mocidade. E o povo disse: nós não temos nada que falar contra você, aleluia, porque ali havia um homem de Deus, aleluia, tão respeitado, que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, que quando Saul estava à procura das jumentas do seu pai, já tinha perdido a esperança de encontrar, de repente um dos seus próprios servos disse: nesta cidade um homem de Deus, aleluia, que ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Quantos acreditam que há muitos homens de Deus nesta cidade? Aleluia. Sim, queridos irmãos, obreiro que não tem do que se envergonhar, aleluia. E Deus, queridos irmãos, faz questão de elogiar aqueles que têm uma vida íntegra. O próprio Deus chegou para Satanás e disse: você observou meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um dia Jesus chegou para Natanael, sem nunca Natanael tê-lo visto antes. Jesus fez uma leitura do caráter de Natanael e logo revelou publicamente, dizendo: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo, aleluia. Um homem que não tinha do que se envergonhar. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. A primeira recomendação esta noite é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Segundo, como obreiro que não tem do que se envergonhar, aleluia. Terceiro, que maneja bem a palavra da verdade. Quantos trouxeram este livro divino? Aleluia. Levante este livro que eu quero ver. Glória a Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Sim, queridos e amados irmãos, nós sabemos que a espada é um dos símbolos da Bíblia. A Bíblia é chamada de espada do Espírito. Só podia entrar nas fileiras dos exércitos de Israel quem sabia puxar da espada. É uma expressão que significa já sabia manejar bem a espada. Só de 20 anos acima poderia participar das fileiras do exército. Só quem sabia puxar bem a espada, aleluia. Só quem sabia manejar bem a espada. O obreiro precisa saber manejar bem a espada para fazer parte das fileiras do exército do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Manejar a palavra da verdade, porque nós fomos chamados para sermos obreiros de verdade. Aleluia. Queridos e amados irmãos, nós vivemos numa época de tanta fake news, queridos, de tanta mentira espalhada, amados e queridos e amados irmãos, que infelizmente há pessoas que mentem tanto que alguns já estão acreditando na sua própria mentira. Mas nós fomos chamados para manejarmos a palavra da verdade. Você foi chamado para falar a verdade. Sabe por que você foi chamado para falar a verdade? Porque o profeta Jeremias, no capítulo 23 e versículo 28 do seu livro, disse: o profeta que tem sonho, conte a
apenas como um sonho, não invente, conte apenas como um sonho, mas aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Tem muita gente aí dando palha ao povo, mas aqui você come trigo puro, sem mistura, é palavra pura, sem mistura. Glória ao nome de Jesus Cristo. Muitos querem substituir, queridos irmãos, os cultos, matando o tempo com tantas diversões, tantas apresentações, tantas coreografias, tantos entretenimento, que a palavra está ficando de lado. Mas nós fomos chamados para manejar bem a palavra da verdade, aleluia, de maneira, queridos e amados irmãos, que Deus nos chamou para sermos pregadores da verdade, para sermos pastores de verdade. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 32 versículo 4 que Deus é a verdade. A Bíblia diz lá em João 14:6 que Jesus é a verdade. A Bíblia diz, João 16:13, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A Bíblia fala em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Gálatas 2:5 diz que o evangelho que pregamos é o evangelho da verdade. Em 1 Timóteo 3:15 diz que a igreja é chamada de coluna e firmeza da verdade. Então, se o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, o evangelho é a verdade, a igreja é coluna e firmeza da verdade. O mínimo que Deus quer de cada um de nós é que sejamos pregadores verdadeiros, cantores verdadeiros, obreiros verdadeiros, pastores verdadeiros, evangelistas verdadeiros, presbíteros verdadeiros, diáconos verdadeiros, cooperadores verdadeiros, dirigentes do ciclo de oração verdadeiras, líderes de mocidade verdadeiros, crentes verdadeiros, homens verdadeiros, mulheres verdadeiras, igreja verdadeira, porque o nosso Deus é a própria verdade em pessoa. Eu sinto a glória de Deus aqui esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Diga para esse companheiro: Deus te chamou para manejar bem a verdade. Deus te chamou para manejar bem a palavra da verdade. Você vai sair daqui cheio da verdade, porque está escrito, queridos e amados irmãos, lá em Mateus capítulo 22 versículo 16, que Jesus Cristo é um mestre verdadeiro que ensina a verdade. Aliás, Jesus é tão verdadeiro que quando ele se dirigia às pessoas, ele dizia: na verdade, na verdade, em verdade, em verdade. Sabe por que ele repetia duas vezes essa expressão? É porque Jesus é tão verdadeiro que o que ele diz é duas vezes verdade. Pode acreditar, ele é a própria verdade em pessoa. É tanto que quando ele chegou diante de Pilatos, Pilatos perguntou: o que é a verdade? Pilatos estava diante da própria verdade em pessoa. Jesus é a própria verdade. É tanto que João escreveu no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João escreve no seu evangelho, capítulo 1, versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a
verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito em João capítulo 3 e versículo 21: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Está escrito em João capítulo 8 e versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito em João capítulo 14 e versículo 6: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito em João capítulo 16 e versículo 13: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está escrito em João capítulo 17 e versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 25 que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é Deus bendito eternamente. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, mas sim com o fermento da sinceridade e da verdade. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7 que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 8 que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 7: ó Gálatas, corrias muito bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 24 que nós fomos criados segundo Deus em justiça e santidade procedente da verdade. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 25: deixando a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 14 que devemos nos cingir com o cinto da verdade. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 5 que a nossa esperança está reservada nos céus por causa da palavra da verdade. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15 que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15: procura
apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 4, que nos últimos dias alguns se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 18, que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 22, que nós temos purificado a nossa alma pela obediência à verdade. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 12, que a verdade deve estar confirmada em nós. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 6, que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore a Ele por um minuto agora. Com a permissão do pastor Euclides, coloque-se todos de pé adorando. Coloque-se todos de pé dando glória. Deus manda entregar uma palavra profética para você esta noite. Se prepare para experimentar um novo tempo de crescimento no seu ministério. Esta pandemia não vai impedir os propósitos de Deus na sua vida. O coronavírus não vai impedir o agir de Deus na sua vida, porque Deus está levantando um exército de obreiros cheios da palavra, cheios da verdade, cheios do Espírito Santo, para impactar o mundo. Às vésperas do arrebatamento, quantos querem fazer parte deste exército? Levante a sua mão e adore a Ele por um minuto. Ou se prepare para experimentar, aleluia, um tempo de crescimento. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Deus está renovando ministérios aqui esta noite. Deus vai fazer proezas através das suas mãos. Recanto e master que amarrai. Nem você sabe o poder que tem nas suas mãos, mas a partir de hoje, aonde você coloca a mão, haverá cura. Ravaster que amarrai. Recanto Ravaster que amarrai. Pode colocar as mãos sobre os enfermos, porque Jesus vai começar a curar. Pode colocar a mão nesse projeto que Deus vai prosperar. Deus vai fazer crescer. Recanto e master que amarrai. A partir de hoje, onde você colocar a mão, haverá cura, haverá milagre, haverá renovação espiritual. Aquela congregação que você dirige, se prepare para ampliar para a direita, para a esquerda, para frente, na retaguarda, porque vai crescer, vai avançar, vai prosperar. Poderoso Deus e eterno Pai,
Em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um obreiro do Senhor esta noite, uma serva do Senhor, com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito o teu servo, a tua serva a partir de hoje, coloca uma brasa de fogo no teu altar. Ravastergue Amahai. Revastergue Amahai, aquela mesma brasa, Senhor, que o Senhor tirou do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías, aquela brasa, Senhor, toca nas mãos do teu filho, toca nas mãos da tua serva agora, para que a partir de hoje, aonde o teu servo colocar a mão haverá cura, aonde a tua serva colocar a mão haverá milagre. Arabacalabastergue Amahai. Revastergue Amachanda Rabahai. Revastergue Amahai. Só faça assim, ó. Toca-se na mão direita do seu irmão. Pode tocar, porque aqui não tem coronavírus não. Aqui tem unção. Pode tocar na mão dele e dizer: recebe o que Deus está te entregando esta noite. Remahas. Sente-se um minutinho adorando, sente-se glorificando o nome do Senhor. Que noite maravilhosa! É um despertamento para nós. Um obreiro qualificado como esse, você pensa que acontece como? Muitas horas de dedicação, de estudo, muita renúncia de vida particular. Não, assim não cai do céu, não. É muito estudo da palavra de Deus. Continuem orando pelo pastor Erivaldo, porque ele tem abençoado em todas as partes do Brasil e fora dele. Você agradece? Convida ele de novo, amém, irmãos? Na saída o senhor tem material aí? Se o senhor quiser até se dirigir para lá, juntamente com o Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Ah, não, ele já foi. Já chegou. Esse é rápido, Zaqueu é rápido. Aleluia. Zaqueu, em novembro quem vem aqui? Em novembro, Zaqueu vai trazer um amigo nosso aqui, pastor Silvio, da cidade de Vinhedo, pastor que preside aquela igreja. Em dezembro você vai trazer quem? Ninguém. Em dezembro nós vamos ter aqui um culto em ação de graças, dia 1º de dezembro. E aí não foi o Zaqueu que convidou, a nossa família convidou. Estará conosco o pastor Cisac Valadares, da mesa diretora da Confradesp. Estará conosco naquele dia de ação de graças. E eu agradeço a todos que puderem estar presentes.
presentes. Deus a todos abençoe. Quero agradecer também, aproveitar pela saúde que Deus tem dado à irmã Licinha. Está ali a irmã Licinha. Você não sabe a felicidade que eu tenho de ver o seu trabalho aqui no meio do povo. Vocês agradecem a Deus comigo? Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Vai todo dia lá na nossa creche, dá um atendimento ali no bairro do Araretama. A creche está ficando cada dia melhor. Pastor Paulo e a sua equipe está cuidando muito bem da edificação, dos preparativos ali do terreno. Uma casa para um zelador já está quase pronta. Você precisa conhecer a nossa creche. Rua Jairo Monteiro. Se você quer saber qualquer rua de Pindamonhangaba, você pergunta para Marquinhos. Rua Jairo Marcondes de Oliveira, 131, bairro do Araretama. Então você vai lá, faça uma visita. Uma empresa da cidade se interessou pela creche e vai doar presentes do Natal. Aliás, do Dia das Crianças. Do Dia das Crianças. Quem é que sabe isso? É para o Dia das Crianças agora? 22 de outubro? Mas não é o do Natal. Natal é depois. Então é isso, irmãos. Até pessoas que não têm relação nenhuma com a igreja, Deus tem feito elas olharem para lá, para a nossa creche. Tem sido bênção para muitas famílias, viu? Vou terminar agora. Pedi aqui uma correção. Cadê o pastor lá de Mantiqueira? Mantiqueira apareceu ali com 0 para batismo. Não é verdade. É fake news. São 7 candidatos. E agora saltamos para 174. Amém, irmãos? Podia ser logo 200. Se forem 200, metade dessa igreja já será só de candidatos a batismo. Domingo, dia 31 de outubro. E vamos fazer pelo tempo que precisar. Olha lá se não vamos servir ceia para eles também. Já acaba um culto e começa outro. Amém, meus irmãos? Domingo, 31 de outubro. Outra coisa, o pastor aqui tocou num assunto importante, o pregador. Nós temos o incentivo a dar aos obreiros que maneja bem a palavra da verdade. Escola Bíblica Dominical. Está aqui na normativa número 5. E o item da escola dominical, deixa eu ler aqui para vocês. Escola Bíblica Dominical. Onde é que está isso? Número 6. Viu? Esse caderno aqui. Esse caderno. Você precisa ter esse caderno. E teologia. Item 3. Estar matriculado no curso básico de teologia ETAD, comprometendo-se a concluir em 36 meses. Então, quer ficar de pé? Pastor Abner, ele está somando 2 atividades. Ele cuida do Morumbi e da nossa ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Esse é o curso oficial da nossa igreja. Amém, irmãos? Nós já estivemos incentivando outra instituição da cidade, mas agora estamos com essa. Então você participe. Tem mais de 400 núcleos no Brasil, a ETAD. Quase 500 núcleos. Se você for viajar lá para Goiás, Rondônia, qualquer estado, tiver uma sala de aula da ETAD, você vai assistir a mesma aula que ia assistir aqui em Pindamonhangaba. O roteiro de aulas é nacional. Você também pode fazer um curso à distância. A sede é Campinas. Você pode se matricular. Não pode? Pode fazer à distância com Campinas.
e você terá um diploma aprovado pela CGADB. Lá tem uma lista dos diplomas reconhecidos pela Convenção Geral. Lista de presença. Quando você vem aqui na quarta-feira e registra a sua presença, você está cumprindo o item número 5. Esse item número 5 diz que você vem nesta reunião de obreiro e em uma outra quarta-feira por mês. 2 vezes por mês. Agora, se você é dirigente, o preço é mais caro. Você vem 3 vezes por mês. Acontece que alguns dirigentes recebem o nome de dirigente e nem lembram de dar a paz do Senhor para a gente. Eu vou chorar. Mas é verdade. Até ser dirigente é humilde. Pai do Senhor, pastor. Precisa de alguma coisa, pastor? Quer um copo d'água? Quer um lenço? Depois que se torna dirigente, alguns, né? Acabam esquecendo dessa cordialidade. Mas a gente tem que ser fiel e constante. Firme e constante. Amém, meus irmãos? Eu espero que a gente possa ter uma cultura nova, não é? Não é bajulação, eu não preciso disso. Vocês servem a Deus e eu sirvo a Deus. Mas sempre eu procurei honrar aqueles que estavam sobre a minha pessoa. Sempre eu procurei honrar. Porque aquele que honra, ele também será honrado. Amém, meus irmãos? Deus mesmo falou isso. Eu honro os que me honram. Então eu aprendi com Deus. Então seja assim, crie esse hábito. Vou dar um conselho a vocês. Faça uma visita lá no Belém, Rua Dr. Fon, número 140. Ou Conselheiro Cotegipe 273, São Paulo. Passa um dia lá, numa reunião de obreiro. Você vai ver como funciona. É sim, senhor, não, senhor. É desse jeito, entendeu? Lá em São Paulo. É a mãe, é a escola, é a faculdade, é o curso superior. Então, que Deus dê para nós aqui em Pindamonhangaba essa qualificação. Amém, meus irmãos? Eu não preciso ficar insistindo em alguns pontos. Camiseta, para terminar. Alguns irmãos já querem ter a camiseta, mas já estão batizados. Glória a Deus por isso. Põe a camiseta aí, Joás. Essa camiseta, ela nasceu com essa mensagem pela seguinte razão. Não vai conseguir? Foi aquele trovão? Bom, a mensagem é essa: nasci de novo. Uma imagem, logo embaixo, seu lugar é aqui. E abaixo, o site da igreja, adbelempinda.org. Quando você digita isso, adbelempinda.org, no seu celular, computador, você vai para o site oficial da igreja. Está sendo muito bem cuidado o site. Luizinho, ô Luiz, fica de pé aí, Luiz. Quem está cuidando do site da nossa igreja é a filha daquele irmão. Se chama Jéssica. Ela é especialista. Então, quando você entra no site da igreja, você acha todos os nossos endereços. Você clica e tem o plano de viagem para chegar até o endereço. Então, é uma modernidade à disposição. Lá no site você assiste às últimas pregações que aconteceram aqui. Você tem incentivo ao discipulado. Então, é uma ferramenta extraordinária.
Então, com duplo sentido, na entrada de Pindamonhangaba, nós instalamos uma nova placa. Quem já viu lá na entrada de Pinda? É dessa igreja, viu, irmão? Você entra no anel viário ali, aliás, na rotatória. Eu pedi para a administração da CCR, fui lá conversar com ela, para substituir a placa antiga, e ela ficou tão feliz, eu fiquei admirado, e colocamos lá. Então a pessoa entra em Pinda e está escrito assim: bem-vindos a Pindamonhangaba, seu lugar é aqui. E logo depois o logotipo da igreja e o endereço da igreja. Uma mensagem de duplo sentido. Para o visitante, Pindamonhangaba é o seu lugar, mas também a igreja é o seu lugar. Amém, meus irmãos? É de duplo sentido. Então, a camiseta vai nos ajudar nessa propagação dessa ideia. E também será lançado um adesivo. Quantos tem veículo aqui, ó? O mais pobre aqui tem 2. Todo mundo tem veículo. Está ali. Os veículos vão poder ter também essa identificação. Seu lugar é aqui, AD Belém Pinda. É isso? .org. Aguarde, nos próximos dias nós vamos mandar fazer. É uma soma de publicidade, mas não tem publicidade maior do que Deus operando na nossa vida. E é essa a nossa oração. Amém, meus irmãos? Vamos respeitar uns aos outros, vamos incentivar uns aos outros, querer bem uns aos outros. Pode ter certeza que vai se cumprir o que está em Coríntios 13:8. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Agradeço a Deus pela presença de todos. E até o mês que vem, em nome de Jesus. Alguém tem o dia aí do mês que vem, não? Rapidamente. Primeira quarta-feira do mês de novembro, pastor Silvio de Vinhedo. 3 de novembro, logo depois do dia de finados, é isso? Muito bem. Vamos orar? Tem alguém precisando receber em posição de mãos? Você crê nisso, quer isso agora? Vem para cá, nós vamos orar a Deus por você, em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa, pode caminhar para cá, nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Estamos encerrando. Na saída, adquira o material, abençoe o nosso preletor. Senhor da igreja, despede os teus filhos na tua paz, abençoe grandemente o povo do Senhor, a igreja do Senhor, as congregações, suas famílias. Sim, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, desde a criança até o mais idoso, do mais novo convertido ao mais experimentado, todos sejam amparados, protegidos pelo Senhor. Abençoa a tua obra, pastor José Wellington, abençoe pastor Wellington Júnior, as Assembleias de Deus no Brasil, no estado de São Paulo. Abençoe, Senhor. Nós te pedimos e nós agradecemos. Sim, meu Deus, oramos pelo batismo, para que seja uma festa gloriosa, inesquecível. Assim agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Saúde aí o seu irmão. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.